O alerta que eu quero deixar é exatamente esse. A impressão que eu tenho é de que as negociações da diretoria do Flamengo com seus jogadores, sobretudo os jogadores mais estrelados, muda de categoria, muda de patamar a partir desse episódio do Everton Ribeiro. E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta reativando esse canal. Muito por conta da insistência dos amigos, ficaram no meu ouvido, volta com o canal, coloque em vídeo aquilo que você escreve no Twitter e tal, e estou aqui para compartilhar com vocês esse conteúdo a partir de hoje. Basicamente, a gente vai falar de Flamengo. Sempre no finalzinho do vídeo eu vou dar uma dica aleatória, vou contar uma história aleatória, enfim, algo de diferente do Flamengo, para que a gente possa até descontrair, porque muitas vezes o Flamengo nos dá alegria, mas muitas vezes, talvez mais ainda, nos irrite, né? Como irritou a muitos torcedores do Flamengo aí nos últimos dias, por conta da saída do Everton Ribeiro. Aliás, esse foi o grande assunto dos últimos dias de 2023 e desses 2 primeiros dias de 2024. O Everton Ribeiro, que vai provavelmente assinar hoje, já com o Cruzeiro, o seu contrato de 2 anos, aquilo que ele queria no Flamengo, e o Flamengo não lhe concedeu, e é exatamente isso que eu vou debater aqui com vocês. Muita gente usou como argumento o fato de Diego Ribas, nas suas últimas renovações, ter optado só por renovar por 1 ano e sempre assim sucessivamente e com redução de salário, coisa que não aconteceria com o Everton Ribeiro, no que concerne a questão da remuneração. A questão da duração, sim, o Flamengo bateu o pé, a questão do 1 ano, e aí se dividiu as redes sociais. Muita gente dizendo que o Flamengo tinha que renovar de qualquer jeito, e outras tantas dizendo que não, porque se trata de um jogador já com uma idade avançada e que a partir de um certo momento o rendimento físico não é o mesmo, e aí não dá para o Flamengo bancar 2 anos de contrato por um jogador que ele não vai ter certeza que vai ter um grande rendimento. Por mais bom tecnicamente que seja, isso aí inegavelmente o Everton Ribeiro é. A minha opinião é essa segunda, desse segundo grupo aí. Acho que o Flamengo fez bem em oferecer 1 ano de contrato. O Everton Ribeiro não aceitou, acabou indo para o Bahia, e aí a gente tem que mergulhar nesse assunto para poder entender como todo esse imbróglio se sucedeu, inclusive com torcedores aí dizendo que o Flamengo tinha que fazer um jogo de despedida. Isso é bem questionável, porque o Flamengo, quando encerrou as suas participações no Campeonato Brasileiro, ou a sua participação no Campeonato Brasileiro, ele não tinha ainda uma definição se Everton ia ficar ou não, era para decidir antes, então, na opinião de tantos, enfim. Mas vamos tentar fazer um passo a passo aqui, montar um quebra-cabeça para a gente tentar entender efetivamente o que aconteceu. O Everton Ribeiro, ele desde o primeiro momento manifestou que queria 2 anos de contrato. Legítimo, é um jogador em fim de carreira que quer estender ao máximo a sua carreira com uma boa remuneração, e talvez o clube que melhor possa pagar ele se realmente seja o Flamengo. Pois bem, e por que o staff do Everton Ribeiro fez isso? Isso é uma informação. A partir do momento em que o Bruno Henrique teve o seu contrato renovado por 3 anos, e terminando o seu contrato aos 36 anos, o Everton Ribeiro, ou o staff do Everton Ribeiro, se achou no direito de querer uma pretensão parecida. Não com 3 anos, mas com 2 anos. E qual foi o critério do Flamengo? Ora, o Bruno Henrique vai terminar o seu contrato em vias de fazer 36 anos, e nós oferecemos um contrato para o Everton Ribeiro, cujo fim seria quando ele estivesse prestes ou próximo a fazer 36 anos. E aí sucessivamente, assim como vai ser com o Bruno Henrique daqui a 3 anos, coisa que eu não acredito, mas se ele estiver voando, o Flamengo vai renovar por mais 1 ano, e a mesma coisa seria com o Bruno Henrique. Mas como a mesma coisa seria com o Everton Ribeiro, perdão. Como as coisas aconteceram dessa forma com o Bruno Henrique, o staff do Everton Ribeiro achou que o Flamengo ia comprar o mesmo barulho. Até porque, tradicionalmente, nos últimos anos, a diretoria do Flamengo vem aceitando, diria que muito passivamente, as exigências dos jogadores do Flamengo. Assim foi, por exemplo, com o Davi Luiz, que teve um contrato assinado com renovação automática, com metas pífias, e que fazem com que o Flamengo hoje tenha um jogador que custa muito e que praticamente não joga, e a gente não tem perspectiva de que ele vai jogar em 2024, né? Enfim, a impressão que eu tenho disso tudo é que acabou sobrando para o Everton Ribeiro uma espécie de mudança de paradigma internamente, e aí eu vou fazer uma coisa que eu não gosto, que é me basear em achismo, porque essa informação eu não tenho. Mas os movimentos me dão a entender isso, que internamente a diretoria do Flamengo chegou à conclusão de que não tem mais que ficar refém de jogador de futebol, sobretudo aqueles jogadores campeões de 2019, jogadores a quem a torcida deve muito, a quem a diretoria deve muito, contribuiu muito com a história do Flamengo. Mas como eu disse, é história, passado. Daí para frente, o Flamengo tem sempre que buscar o melhor, as melhores condições que lhe interessem, não as melhores condições que interessam ao jogador de futebol, ao seu atleta. E assim sendo, o Everton Ribeiro comprou a briga, ou melhor, o seu staff comprou a briga achando que lá no fim o Flamengo ia acabar cedendo. Não cedeu.
E aí o próprio Everton Ribeiro não cedeu, porque nesse meio tempo veio uma boa proposta do Bahia. O Bahia, aliás, que está com um aporte financeiro muito grande para a próxima temporada. Nessa terça-feira acertou a contratação do Jean Lucas, está trazendo o Caio Jorge, ex-Santos, lá da Juventus. Enfim, parece que é um dos times que mais vai investir nessa janela de início de ano. Bom para o Everton Ribeiro, que vai continuar a carreira dele num clube que está se reestruturando, onde ele possivelmente vai acabar sendo o grande protagonista, vai continuar ganhando um alto salário. Alguns dizem que ele teve o aumento de 30% no seu vencimento mensal. A informação que eu tenho não é essa. A informação é que ele teve um aumento de 30% no somatório do salário que ele vai receber. Ou seja, no Flamengo ele receberia ele receberia exatamente 12 milhões de reais por um ano de contrato. No Bahia, ele vai receber 15,6 milhões de reais por 2 anos de contrato, pelo dobro de tempo. A diferença é que ele vai receber luvas e vai receber alguns gatilhos que vão deixar esses vencimentos ainda mais poupudos para ele. No calor das discussões a respeito da permanência ou da saída do Everton Ribeiro, um rapaz, cujo nome vocês vão ver aí, porque eu vou colocar na tela aí o tweet dele, escreveu um fio, uma thread, né, a respeito dessa situação que a gente está vivendo nos últimos dias, de vários torcedores aí carimbando a saída do Everton Ribeiro, porque ele tem que sair mesmo, porque é um jogador caro, um jogador que não rende, esquecendo toda a questão da idolatria, toda a importância que ele tem do ponto de vista afetivo, emocional, com o torcedor do Flamengo. E que, né, durante o raciocínio dele, ele defende a tese de que as pessoas hoje não se emocionam mais com o futebol e perderam aquele vínculo afetivo, coisa com a qual eu concordo. Cada vez mais as pessoas não estão tão apegadas com os grandes ídolos, com aqueles que proporcionaram grandes momentos na sua vida esportiva. Agora, isso tem um lado bom e isso tem um lado ruim. Aí é a minha opinião, né? Em primeiro lugar, realmente, o torcedor tem que, ao máximo, tentar manter aquele vínculo afetivo e emocional com quem lhe deu tantas alegrias. Agora, em algum momento ele tem que buscar também o equilíbrio da emoção com a razão, né? Porque senão a coisa fica completamente desvirtuada. Agora, aquele que assina o cheque não pode de jeito nenhum se deixar levar pela emoção. Esse tem que ser norteado exclusivamente pela razão, porque, no fim das contas, quando a coisa não der certo, quando o time perder, aquele mesmo torcedor que se deixa levar pela emoção é o primeiro que vai reclamar de as coisas não estarem dando certo, de as coisas não estarem funcionando. Então, quem gere tem que ser pragmático. Até porque tem um detalhe muito importante. O dinheiro que é colocado numa negociação desse tipo não é dinheiro de quem assina, não é dinheiro do presidente do clube, não é dinheiro do vice de futebol, do diretor de futebol, seja lá quem for. É dinheiro do clube, é dinheiro institucional do clube, que tem que ser cuidado e gerido da melhor forma possível. Se não está, ou se está, ou se não está, isso é uma discussão que a gente pode ter mais adiante. O Flamengo tem um competente vice de finanças aí que luta incessantemente para manter a casa em ordem. Então, assim, esse crédito a gente tem que dar ao Flamengo, não só a essa gestão, como a anterior, que revitalizou do ponto de vista financeiro o Flamengo para que ele tenha um grande time. Como eu dizia, só para encaminhar o fim desse vídeo, foi bom para o Everton Ribeiro, porque ele vai jogar diante de uma grande torcida, num clube que está se reestruturando, está pensando alto, vide as contratações que começa a fazer depois de ter conseguido se manter na primeira divisão, com um altíssimo vencimento, vai ter 2 anos garantidos de trabalho, quiçá um terceiro. Como é um clube que é parceiro de um grande clube europeu, isso pode lhe render alguma coisa no futuro. Disse na Bahia que ele pode ser embaixador do Grupo City, mundo afora, disse que ele pode fazer um ano jogando na MLS com a camisa do time do Grupo City, naquela Liga Americana. Enfim, muita coisa ainda pode acontecer para o Everton, então acabou sendo bom para ele, acabou sendo bom para o Flamengo também, porque o Flamengo agora consegue liberar uma verba vultosa dentro da sua folha de pagamento para conseguir investir num jogador tão bom quanto, só que mais jovem, que renda mais tempo, que não fique tanto tempo no banco de reservas como o Everton Ribeiro ia ficar. Mas fica aqui o alerta, né? O título desse vídeo é um alerta. O alerta que eu quero deixar é exatamente esse. A impressão que eu tenho é de que as negociações da diretoria do Flamengo com os seus jogadores, sobretudo os jogadores mais estrelados, muda de categoria, muda de patamar a partir desse episódio do Everton Ribeiro. Quais são os novos contratos a serem negociados, né? A gente tem o do Gabigol, que teoricamente já está acertado e na gaveta do presidente Rodolfo Landim. Vamos ver se alguma coisa vai mudar até o fim de 2024, que é quando termina esse contrato. Mais à frente tem o Arrascaeta, outro da geração 2019. Mais um pouquinho vai ter o Gerson, que é outro jogador remanescente. Aliás, só restam 4, né? Bruno Henrique, Gabigol, Gerson e De Arrascaeta. A geração tão vitoriosa do Flamengo de 2019, aos pouquinhos vai deixando o clube e alguns até encerrando a carreira. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, né, gente? E agora, vamos para a dica aleatória? Não vai ser tão dica hoje não, mas vocês vão entender. De certa forma, é uma homenagem que eu quero fazer aqui. Nesse dia 1º de janeiro, foi descontinuado o serviço de rádio AM no Brasil.
Muito pouca gente sabe disso. A rádio AM chegou no Brasil nos anos 20 do século 20, em todo o Brasil, virou o grande meio de comunicação durante tantas décadas até a chegada da televisão. E a rádio AM era o canal através do qual as vozes mais famosas, os momentos mais importantes do Brasil, no esporte, na política, ou seja, em que âmbito for, chegavam aos rincões mais distantes desse país. Muito graças à Rádio AM. Pois é, a Rádio AM oficialmente terminou nessa segunda-feira, dia 1º de janeiro. Algumas emissoras continuam funcionando porque elas têm esse direito por conta de um decreto presidencial, mas com curtíssimo alcance, só apenas rádios regionais do interior. As grandes rádios brasileiras, como por exemplo a Rádio Gaúcha de Porto Alegre, a Itatiaia de Belo Horizonte, as rádios Globo, Tupi, aqui do Rio de Janeiro, a Rádio Sociedade da Bahia, a Rádio Verdes Mares de Fortaleza, a Rádio Clube do Recife, da capital pernambucana, enfim. Essas rádios todas já migraram ao longo dos últimos anos para a FM e algumas delas, ao longo desses anos, também foram desligando o seu sinal na AM. E oficialmente terminou o AM nesse primeiro dia do ano. O AM que tem uma importância tão grande na vida de tantas pessoas que amam o futebol, como eu, como você, como tantos, né? Afinal, foi através do rádio AM que muitas dessas pessoas estabeleceram o seu primeiro vínculo emocional, o primeiro vínculo afetivo com o futebol. E o que eu vou dividir com vocês hoje? Eu vou dividir a minha grande emoção ouvindo um jogo de futebol no rádio. Eu ouvi esse jogo no Maracanã, eu estava no estádio. Não é um jogo que valeu taça, não é um jogo que rendeu título ao Flamengo. Manteve o Flamengo vivo numa competição que no final ele até acabou perdendo, mas o fato é que aquele jogo foi muito emocionante para um dos grandes narradores esportivos da história desse país, Jorge Cury, ele mesmo. Eu falo do gol que ele narrou do Leandro, do empate entre Fluminense e Flamengo no Campeonato Carioca de 1985. Uma narração maravilhosa, gol marcado pelo Leandro, então zagueiro do Flamengo, que manteve o Flamengo vivo no Campeonato Carioca daquele ano. Pouco tempo depois de um acidente automobilístico, pouco tempo antes da Copa do Mundo do México, que ele ia narrar pela Rádio Tupi, ele tinha saído da Rádio Globo e tinha ido para a Rádio Tupi, ele faleceu, infelizmente nos deixou, mas proporcionou para mim particularmente o maior momento que eu já senti ouvindo Rádio AM, o momento de mais emoção que eu já senti ouvindo Rádio AM. Jorge Cury, 1985, gol do Leandro, vamos ouvir. Alivia de cabeça, Rogério, voltou a Leandro, emendou na trave, bateu no goleiro, é gol! Corridos 45 cravados de luta na etapa final. Agora no placar, Flamengo 1, Leandro 3, Fluminense também 1, Washington 9. E aí, curtiu? Gostou? Muita gente deve ter lembrado desse jogo aí. E você, escreve aí nos comentários qual foi o grande momento que o Rádio AM proporcionou na sua vida. Foi no futebol? É bem provável que sim, né? Pois bem, pessoal, vou dizer o que eu disse lá no começo do vídeo. Siga o canal, ative o sininho e curta o vídeo. Só assim esse conteúdo vai chegar a cada vez mais gente. Se você concordou, ótimo, escreve aí. Se não concordou, escreve aí também. O importante é a gente ter um debate claro e democrático, pensando naquilo que for melhor para o Flamengo. De certa forma, queira ou não, o que a gente debate aqui chega em quem apita, chega em quem manda. É isso que a gente tem que fazer.